foi dito, a gente vai falar nesse instante, nesse momento, da felicidade e a infelicidade possível. E é bem interessante que nós tenhamos um entendimento sobre isso, porque todos nós estamos sempre constantemente à procura da felicidade. A felicidade é algo que nós procuramos incessantemente. A todo momento da nossa vida, tudo que nós fazemos é a busca da felicidade. O problema é que, por falta de entendimento do que é esse item na nossa vida, a nossa trajetória nesta busca é sempre com métodos infelizes. E eu coloco mesmo diante de uma condição como essa, porque, por exemplo, a forma como é colocado no Livro dos Espíritos, questões 920 em diante, a busca da felicidade, ela é uma constante porque nós sabemos que ela existe, nós sabemos que precisamos estar numa condição de felicidade, queremos estar nessa condição de felicidade, mas nós não sabemos o método como chegamos até ela. Ok? E isso está vinculado na questão, mais uma vez eu volto sempre a dizer, da nossa forma de agir, do nosso modo de pensar, das nossas questões que nos envolvem a nossa evolução até então. Existe uma frase entre os espíritas praticantes que a felicidade não pertence a esse mundo. E é colocado nessa questão de não pertencer a esse mundo exatamente porque nós acreditamos que a felicidade é quando nós estejamos perto dos bons companheiros espirituais, numa condição de elevação maior, numa condição de vida extremamente adequada ao bem, com o nosso posicionamento mental direcionado e vinculado constantemente ao bem. Só que para chegar nesta condição, nós temos que primeiro aprender sobre ela. Porque ninguém chega a uma condição de evolução, a uma condição de felicidade permanente, sem que antes saiba lidar com ela. Sentir essa emoção dentro de si. Sentir essa questão dentro de si. Tomar ciência do estado feliz dentro de si. E quais os métodos que Deus, nosso Pai, nosso Criador, encontrou para que nós possamos atingir essa meta? Está vinculado nas questões de como é o nosso modo de observar diante do nosso instante, do nosso momento. Como não interferindo na liberdade de cada um de nós, nós conseguiríamos atingir o conhecimento de estar numa condição feliz. É na maneira como nós nos procedemos hoje. Nas ferramentas colocadas pelo nosso Criador, para que nós possamos atravessar uma trajetória de conquista dentro da nossa mente. O conhecimento se faz dentro de nós. A questão da maturidade de todos os itens compostos na nossa inteligência faz com que, aprimorados por nós mesmos, façamos de nós espíritos mais evoluídos. Nós hoje somos de provas e expiações. Somos de provas e expiações porque estamos ainda numa condição de inferioridade. Quando nós falamos ação-pensamento. Nós somos espíritos naturalmente inferiores e tratados com o devido respeito por Deus, nosso Pai, nosso Criador. E as ferramentas para nos conduzir diante desse processo até atingirmos a felicidade, nós hoje chamamos de sofrimento. Porque é o que nós entendemos que é. Nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos dentro da nossa vida é estágios de sofrimento. E quando nós lembramos de alguns momentos citados felizes, e esses momentos estão vinculados a conquistas, muitas vezes, de ordem material, conquistas que nós achamos que vai ser salutar para o nosso bem-estar, seja ele no campo financeiro, seja ele no campo profissional, seja ele no campo afetivo, enfim, seja ele naquilo que nós achamos que nós precisamos para ser melhor. Primeiro, o que é estar feliz? Estar feliz, agora, neste momento,
é estar vivenciando algo melhor do que o que eu estava vivenciando antes de estar feliz. Consegue entender isso que eu falei? Estar feliz, se sentir feliz, é estar num estágio mental melhor do que o anterior, antes de eu conseguir isso. E o que nós fazemos? Como nós não conseguimos a felicidade permanente, nós buscamos o quê? Alguns estágios que nos colocam diante de uma condição de felicidade momentânea. Se eu conseguir determinado negócio que eu estou planejando conseguir, eu vou me sentir muito bem com isso. Isso vai me trazer uma satisfação, e mesmo que ela não seja permanente, porque nós, por mais que queiramos a felicidade, não conhecemos ela o suficiente para fazer ela em nós permanente. O que nós então fazemos? Fazemos de resultados das nossas ações pequenos momentos de felicidade, pequenos momentos que nos entusiasmam. Nós, colocando na questão de ordem material, que é a forma como nós buscamos satisfações íntimas, como eu disse, no campo afetivo, no campo profissional, financeiro, os caminhos que a gente busca. Nós buscamos então esses recursos para nos sentirmos melhor, porque nós sabemos dentro do nosso subconsciente que nós precisamos melhorar, nós só não sabemos a maneira com a qual. E para isso nós precisamos das habilidades que a vida nos traz, do ser. E aí eu volto a dizer, no melhor laboratório de que Deus fez para nós, ser pai, ser mãe, ser filho, filha, empregado, patrão, vizinho, vizinha, primo, prima, enfim, os vários cargos que a vida nos coloca. E diante desta mescla de conquistas vinculadas a gente viver cada vez melhor, porque a vontade é de transformar todo esse nosso redor, toda essa nossa atmosfera em melhor. Mas nós precisamos o que? Aprender sobre isso. Então há momentos em que nós somos mal sucedidos. Como pai, como mãe, como filho, como filha, como empregado, como patrão. Nós somos mal sucedidos como marido, como esposa, como namorado, como namorada. E a cada momento em que há uma trajetória em que nós somos mal sucedidos, há sempre o quê? A experiência adquirida. A experiência adquirida faz com que no próximo exercício nós saibamos como agir melhor. E isto é a felicidade possível neste momento. Porque nós almejamos, é a meta. Como falava minha mãe é de origem católica, eu quero desencarnar, no caso ela fala morrer, e ir sentar à direita de Deus Pai, não é isso? A senhora que balançou a cabeça? E ir sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Do lado de Jesus Cristo, todos nós queremos isso. Né? Só que nós precisamos aprender o percurso a ser percorrido mentalmente. E para isso os exercícios. Nós estamos então diante de uma proposta de que nós somos seres em provas e expiações. Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão do Horto das Oliveiras, nos colocou a condição de que, porque nós temos corações endurecidos, endurecidos aonde? No orgulho, na vaidade, no egoísmo, nós precisamos de uma trajetória de exercícios do dia a dia da vida, exatamente para amolecer esses corações endurecidos. Né? E durante o percurso dos nossos costumes sociais, nós costumamos dizer que isso é sofrimento. Isso é infelicidade. Olha, estou passando uma fase com meu filho. Meu filho está me sendo muito caro nesse momento, não sei mais o que eu falo, não sei como eu faço, não sei como eu procedo. Entende? A cada momento em que haja a derrota na relação com o filho, a desarmonia com relação ao filho, nós nos tornamos mais experientes para saber como agir melhor na próxima etapa. No dia de amanhã, em que eu volto no cargo de pai, em relação ao meu filho, em relação à minha filha. Este é um momento
em que a espiritualidade nos permite a escolha de como proceder. A derrota é algo extremamente importante entre a gente. Eu estou dando o exemplo do filho, coloque o exemplo da filha, coloque o exemplo do patrão com os empregados, dos empregados com o patrão, do vizinho com a vizinha, da mãe com o pai, do marido com a esposa, da esposa com o marido, ok? Por quê? Porque esses exercícios nos colocam diante de uma postura de cada vez mais adquirir a perfeição. Se nós passarmos a nossa vida degustando o mal sucedido, isso chama-se fracasso. Porque a derrota é importante, porque ela articula dentro da minha mente um planejamento com a minha inteligência. Eu vou elaborar uma conversa melhor para me proceder de uma forma mais adequada. E o que nós fazemos muitas vezes é estacionar a nossa mente numa conduta de sofrimento, infelicidade permanente. Eu estou vivendo um momento muito triste. Eu perdi o emprego. Eu estou numa condição de fracasso financeiro. Eu estou numa condição de desinteligência com a filha. Eu não me entendo com a minha namorada. Eu não me entendo com a minha esposa. A minha vida está um inferno. Nada está dando certo para mim, entende? Sabe o que é isso? Eu paraliso a minha questão racional e foco no problema. E degusto o problema. Ao degustar o problema, eu consigo estagiar na infelicidade. Porque eu não resolvo as questões. Eu começo a ficar com dó de mim mesmo. Eu começo a achar que a vida é uma injustiça. Eu pergunto muitas vezes aonde está Deus que permite isso comigo. Olha o meu orgulho, olha a minha vaidade. Eu meto Deus nos meus problemas. Os problemas eles surgem para nos fazer mais inteligentes. Nós temos que olhar diante de um campo de visão onde eu vejo a questão que me acontece hoje exatamente para saber como eu agir melhor amanhã. É por isso que nós fazemos muitas vezes as questões da seguinte maneira: eu hoje estou com 50 anos, mas ai que saudade dos meus 20 com a experiência que eu tenho. Ou senão você inverte, você fala, quando eu tinha 20 anos, nossa, quanta besteira que eu fiz. Agora, o problema que acontece é que muitas pessoas, além de degustar o presente ruim, ainda não saem da vivência do passado. Lembro o que aconteceu em 1968, até hoje está aqui dentro. Entende isso? Coloca diante de uma condição permanente de estacionamento mental. Eu tenho um marido muito bom. Mas teve um dia, em 1977, olha, até hoje... Eu lembro. Você lembra? Entende? Enquanto Jesus está dizendo coisas que são o quê? A forma de como se agir para ser feliz. Enquanto Jesus está falando de perdão, de renúncia, de providência de renovação, nós estamos na condição de estacionados. Então, nós somos o quê? Degustadores da nossa infelicidade. Nós olhamos o presente, mas mesclado no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Olha o que foram capazes de fazer comigo. Olha as coisas pelas quais eu estou passando. Ou senão ao contrário, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha. E entra naquela lamúria onde a gente fecha-se numa ação que as nossas condições vibratórias não reagem, para que a própria espiritualidade tenha condições de nos auxiliar à continuidade da vida. E a vida vira uma infelicidade permanente, constante. Porque queremos. Porque entendemos desta maneira. Porque na realidade, muitas vezes, nos casos da vida, somos preguiçosos naturais.
A felicidade está ao alcance de todos desde já. A partir do momento em que se entenda as ferramentas usadas para que nós possamos nos tornar melhor mentalmente. Perdi o emprego para valorizá-lo a próxima vez quando eu tiver um. Ok? Não tenho dinheiro. Está difícil de pagar as contas. Próxima vez que eu tiver o dinheiro, eu vou analisar melhor como a satisfação de pagar as contas até hoje. Como é que eu faço isso? Não focando no problema. Tendo a percepção de o que é que a vida está querendo me ensinar. O que é que eu estou precisando aprender? Eu tenho um amigo, nós nos encontramos desde a época de infância. Ele casou 4 vezes. Não sei se eu já contei isso aqui. Teve filho com todas as mulheres. E se separou de todas. E ele falou, Robson, tem algum problema acontecendo na vida, porque eu não dou sorte. Eu pareço curva de rio. Tudo que não presta para em mim. Eu falei, alguma coisa você tem que rever nos seus fatos. É o mundo que está errado? Não, mas é que embora eu troquei de mulheres, mas elas parecem, umas parecem com a outra, parece que elas combinaram de ter o mesmo procedimento. Eu falei, mas elas se conhecem? Não se conhecem. Qual que é a questão? A questão de atração do exercício que ele precisa viver. Entende isso? Não muda até que você consiga mudar em si e reprogramar a ação inteligente melhor. Entende isso? O aprimoramento, ele vem com a qualificação de como eu reajo e tenho uma nota melhor diante das ações transformadas em mim. Fazendo esta condição, eu jogo a minha condição vibratória numa proporção de frequência mais evoluída. Por quê? Porque eu passo a interagir com as pessoas que estão à minha volta de uma maneira mais qualificada. Tem filhos que adoram a mãe. Eu adoro a mãe. Mas eu não vou nunca apresentar minha namorada para ela. De jeito nenhum. Porque sabe que alguma coisa ela vai ser inconveniente em algum momento. Porque a mãe acha que o filho é obrigado a escutar tudo só porque é a mãe. É uma mãe desqualificada. Quando ele entender que o filho precisa de respeito ou a filha, ela vai se tornar cada vez mais qualificada. E o respeito e a amizade vai fazer daquele padrão de convivência evolução, felicidade. Não pensa que os companheiros espirituais que trabalham aqui nessa casa, que cuidam do ambiente que nos recebeu, que transformam ele em qualidade para a gente poder estar aqui, esse conhecimento, essa vontade de reação, de transformação, tem muita inteligência nisso. E passou por todos os pontos de transformações necessários para isso. Se eles estão numa condição de felicidade muito melhor do que a nossa, é porque entenderam que a transformação para melhor é necessária em todos os campos. Que tipo de mãe que eu sou? Que tipo de pai que eu sou? Que tipo de homem que eu sou postado na sociedade? Que tipo de mulher que eu sou postada na sociedade? Qual é a coragem que eu tenho de me vincular a pensamentos relativamente maus que me proporcionam de presente porque eu quero a infelicidade permanente? Depois eu reclamo da vida. Mais infelicidade ainda. Sendo que a questão toda que nós fomos colocados aqui na encarnação é para aprendermos a agir melhor. Todos os compostos colocados diante de toda uma arquitetura de amor. Olha para o nosso corpo físico. Olha que estrutura de ideias que tem aqui nessa composição orgânica. E aqui dentro tem tudo o que eu preciso para evoluir. Até as doenças que precisarem surgir para acender a minha mente em direções mais evoluídas, existe dentro de mim
se eu precisar ser acionado pela minha própria frequência fluídica, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com as minhas ações. Olha a arquitetura de amor que rodeia toda essa organização sensível e extraordinária, simplesmente para que um dia eu tenha condições de ser feliz, estar com a minha mente plenamente no bem. E hoje eu estou diante do projeto. Nós estamos assim. Nós somos estudados individualmente. É uma massa. Somos terráqueos. Moradores, sempre gosto de falar isso, moradores de uma colônia interplanetária chamada Terra. Nós somos terráqueos. Mas nós somos tratados individuais, com o maior respeito íntimo. Estamos morando exatamente com aqueles que nós precisamos reformular questões anteriores, que nós chamamos de família. Atraídos pela condição fluídica. Ou seja, se eu não tiver que morar com ele, ele nunca vai ficar perto de mim. Se eu tiver que morar com ela, eu vou estar sempre perto dela. É uma condição vinculada a uma questão individual, traçada pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, estruturada pela espiritualidade. Tem toda uma questão para o caminho da minha felicidade. E eu fico degustando o mal que existe. Que eu acho que existe. Todas as nossas ações geram energias que fazem a questão da frequência da nossa vida. Tem que se haver um entendimento nisso. Porque nós buscamos felicidade nos complementos em que nós vamos deixar aqui. Primeiro que nós já somos proprietários daquilo que não temos. E nunca queremos entender que somos usuários. Então nós almejamos sempre o carro novo. E quando a gente luta por aquilo que não tem, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Nós lutamos pelo amor daquilo que nós não temos. Lutar pelo amor daquilo que não tem é o que nós transformamos socialmente, para ser bem aceitados por nós, em questões, nas nossas questões sociais. Conquistas, nós chamamos isso. Então, quando você tem um amor, quando você arquiteta a tua mente, planeja a tua mente, no amor por aquilo que não tem, aquilo te sustenta. Você está lutando por algo que você não tem. É o carro novo, é a casa própria, é a esposa que você está querendo, é o marido que você está querendo, através de um bom relacionamento afetivo, é uma busca financeira, é o amor pelo que você não tem. Só que quando você tem, quando chega o carro novo, você sente o quê? A satisfação da conquista. Muitas vezes nem degusta aquela felicidade durante muito tempo. Por quê? Porque a sua frequência mental é por aquilo que você não tem. Como você passou a ter, aquilo perde o seu interesse e você volta de novo à condição de buscar o amor por aquilo que você não tem. Aí você substitui a ideia. Consegue entender isso? Isso chama-se estacionamento. Primeiro que nós vamos buscar a questão daquilo que nós não temos, muitas vezes, naquilo que nós dissemos que é nosso. E na realidade, é de Deus, nosso Pai, nosso Criador. A qualquer momento, quando nós desencarnarmos e sairmos daqui, se nós estivermos posicionados no amor daquilo que não é nosso, nós vamos ter um trabalho enorme, gigantesco, porque quando chega o momento do desencarne, você não pode negociar, não tem como você negociar, dá para me levar daqui 10 anos? Sabe aquela história que vem o cara com a foice e pede para fazer um negócio? Não é bem assim a questão. Quando acaba a frequência, quando acaba a fluidez que dá assistência ao organismo, chega o óbito natural, questão natural, é inevitável. É o que nós chamamos de fatalismo. Nascer e morrer são algo que nós não conseguimos evitar de jeito nenhum. Então esse é o fatalismo que existe, real. Ok? Então, se nós estamos vinculados a amores que verdadeiramente não nos pertencem, nós estamos vinculados e nós estamos exatamente sabendo viver
sintonizados à infelicidade, a algo que nós não temos como posse. E aí tem o trabalho maior, de termos que largar isso imediatamente. Quando nós estamos nesse exato momento, aprendendo ao quê? Tudo que nós temos é de Deus, nosso Pai e nosso Criador. E nos foi emprestado para aprendermos a usar. Porque aprendendo a usar, eu melhoro a minha sintonia e habilidade mental. Tudo que nós temos aqui, todas as coisas que nós temos aqui, veio de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e isso nos serve de instrumento para jogar a nossa mente numa frequência de felicidade, numa frequência cada vez melhor. Os animais que estão junto de nós, eles são instrumentos para que nós possamos aprender a ser bons. Muitas vezes, a senhora me dá licença, muitas vezes nós passamos o dia e não fazemos carinho assim em ninguém. E ao fazer carinho em alguém, é um gesto carinhoso, amoroso. E o amor passa pela minha mente. Transmitir bondade. Eu transmito bondade com a palma da minha mão em carinho na dona Reni. Ok? Mas muitas vezes nós passamos dias sem fazer isso. Os animais, eles foram treinados por Deus, nosso Pai, nosso Criador, exatamente para nos auxiliar em relação a isso. Veja bem como é o caminho da felicidade. Como tudo nos leva exatamente para sermos melhor. Quem tem cachorro sabe, o cachorro vem, ele não te pede, ele te implora. E se você decidir não fazer carinho nenhum nele, ele vai lá, quando tiver uma chance, que a tua mão estiver baixa, ele vai lá, põe a cabeça dele embaixo da tua mão. Aí você já está ali, você... Daqui a pouco ele fala, vai pra lá que você está fedido. Né? Porque nós somos assim. Só que ele vai te treinando, ele vai te cheirando, ele vai te lambendo, ele vai encostando em você. Quando você está triste, ele fica louco para que você saia daquela condição de felicidade. Quem tem animal sabe o que eu estou falando. Quem tem gato é a mesma coisa. O gato passa o rabo, ele faz charminho, passa o rabo no teu nariz, aí você vai lá e faz carinho nele, né? Aí ele chega perto de você, aí ele fica, né, ronronando, passando as unhas assim, aí você vai lá e faz mais carinho. Nesse momento, nesse instante que você está transmitindo isso, a bondade está fazendo parte da sua mente. É um instante de felicidade possível entre nós. Nós estamos começando a associar o que é ser bom. Ok? Quando nós começamos a ser pacientes, né? Costumo dizer que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos dá ferramentas. Teve uma época que eu falei assim, poxa, eu preciso muito ser paciente. Eu preciso muito melhorar a questão do meu nervosismo. Era jovem ainda. Preciso muito melhorar essa questão. Senhor, me ajuda. Aí Deus me deu a Luísa, minha filha. Aí eu fui aprender a ser paciente com ela. Precisa ser paciente, amigo. Precisa aprender muito. A ferramenta é ideal. Exatamente para essas questões. Quanto mais ela foi crescendo, mais foi me dando estrutura. E quando ela fica distante, treina em mim a questão da ingratidão. Poxa, minha filha está longe de mim. Poxa, ela não liga. Será que eu tenho que falar com a minha filha? É eu que tenho que ligar? A gente vai treinando a questão da ingratidão. Por quê? Porque nós temos que ter habilidade naquilo que nós não conhecemos. Nós temos que ter habilidade naquilo que nós precisamos ter de estrutura dentro da nossa vida. Então são ferramentas que nos são colocadas. Consegue entender isso? Isso é a felicidade possível. Porque a todo momento eu estou me aprimorando nessa questão. Bom, primeiro quando ela nasceu, apresentou em mim uma qualidade mental que eu não tinha até então. Eu consegui direcionar para uma pessoa um sentimento de amor que ficou praticamente até hoje. Eu não consigo me imaginar sentindo sem ter a Luísa. Sentindo essa sensação de amor, de pensamento em mim, sem a ferramenta da filha. Sem a existência da filha.
Então o planejamento familiar, ele é todo envolvido numa questão de que nos treina a todo momento ao caminho da felicidade. Mas para percorrer isso, eu passo momentos tecnicamente infelizes. Se eu sintonizar ao meu aprendizado como infeliz. E não é. Entende isso? Maridos que são difíceis. Poxa, você tá uma barra hoje, hein, cara? Tá complicado hoje. Tá difícil a vida com você. Né? Esposas que estão num momento difícil, de dificuldade. Se nós entendemos que são seres humanos de ordem imperfeita, nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos transformando cada vez mais em nós. Patrão cuidando dos seus empregados, questões de ordem financeira, como eu administro as notícias ruins que vêm diante do nosso comportamento social, fico muito tempo vinculado a elas, estou vivendo uma infelicidade escolhida. Eu me desvencilho dela rapidamente, estou usando a inteligência para que aquilo não faça parte de mim. Nós estamos a todo momento da nossa vida num projeto de harmonia que nos leva a uma condição de que, mais qualificados e habilidosos, nós vamos entendendo o que é ser feliz. É por isso que se diz que a felicidade não é deste mundo. Porque a gente foca só no problema. Como é que eu arrumo uma solução para resolver isso? E é exatamente essa habilidade que nós precisamos, porque não é dado para a gente. Se Deus, nosso Pai, nosso Criador, chegar aqui entre nós, numa questão de como a gente vê Deus, né? Um homem mais velho, tá? E falar assim, olha, eu vou te dar um relógio. Acabou a injustiça. Ou ele vai ter que dar um relógio para todo mundo. E haja relógio, nós somos mais de 7 milhões de encarnados, 7 bilhões de encarnados, né? Ou ele dá um relógio para todo mundo, ou acabou a injustiça. Acabou a justiça. Só a injustiça. Por quê? Porque ele deu alguma coisa para alguém. Então, o que Deus nos dá constantemente é a misericórdia. Deus é misericordioso. Mas nós temos que entender o sistema que nós somos envolvidos. E aí está vinculada a questão toda de que como a gente vê as coisas, quando nós ficamos doentes, nós vamos rezar pelos nossos doentes. Senhor, nós queremos a cura da doença. Mas o fator doença já é a cura. Já é o método para a cura. Pergunte para quem ficou doente, quem teve um câncer e conseguiu sair dele, como transformou a mente em outras questões que ele não via antes de ter a doença. Por isso que é chamado de doença terapêutica. São sistemas vinculados a nós, criados pela ideia de Deus, que nos dá a possibilidade de transformação. Então é toda uma programação, um processo colocado diante de uma trajetória que, se nós abrirmos a nossa mente, nós somos felizes hoje. Porque se incomodam muito com a gente hoje. Deus, nosso Pai, nosso Criador, cuida muito de nós hoje, todos os dias, todas as horas. E quando nós não conseguimos sozinhos, nós temos um anjo de guarda que nos auxilia. Basta que nós possamos fazer o quê? Abrimos a nossa mente numa condição de permissão da ajuda. Todo esse sistema, ele é para nós estarmos numa condição permanente mental de entendimento. Entendendo essa condição, você está direcionado à felicidade que é possível. Nesse momento. A trajetória de cada vez viver melhor. O que nós temos que iniciar dentro da nossa vida? A ação da gratidão. Você é grato pelo que você já tem? Abre os olhos de manhã. Agradecer por mais um dia de vida. Porque é mais uma chance que Deus me deu. Porque muitos não vão abrir o olho hoje. Muitos não vão abrir o olho hoje. E se eu posso andar, se eu posso falar, agradecer a saúde que nós temos. Porque tem muitos que não andam e não falam. Se eu posso ouvir, agradecer a audição que eu tenho. Porque muitos não conseguem ouvir. Ou com aparelho, ou mesmo sem aparelho, não conseguem ouvir.
Gratidão pelas minúcias que estão perto de nós. Gratidão pela saúde da família, porque muitas famílias estão internadas juntos com o seu doente no hospital. Nós somos gratos. O que é gratidão? O que a ação mental da gratidão faz em mim? Me dá possibilidades de eu ter a próxima etapa, de eu ter os próximos objetivos. Se eu sou uma pessoa que eu não agradeço até o que não me pertence, ao carro que eu consegui, ao relógio que eu adquiri, à casa que eu tenho. Tem pessoas que moram em casa extremamente luxuosas, confortáveis, extremamente de uma qualidade de vida sensacional e fala assim todo dia para você: eu não gosto daqui. E almeja sair para coisas melhores. Que ninguém almeja sair para coisas piores. Só que se você não agradece, não tem uma noção, uma frequência mental de agradecimento pelo que já tem, pelo que Deus te deu, como você pode ter outras coisas? Vai estar sempre infeliz. Você pode mudar para várias casas, porque a sua frequência mental vai fazer o quê? Alguma coisa vai acontecer dentro dessa casa, nova, que vai fazer com que daqui a pouco você volta naquela questão do que não tem. Eu não gosto daqui. Precisa trocar de novo. Se colocar diante de um estacionamento é a infelicidade que eu busco. Porque muitas vezes gostamos de ser infelizes. Reconhecemos muito mais fácil essa energia dentro de nós. Porque viajamos a nossa mente numa frequência de energia desqualificada. Por escolha própria. Por vontade própria. Por preguiça de se entender. Uma coisa é óbvia. Se eu não estou satisfeito aqui dentro, nada que me aconteça do lado de fora vai fazer com que eu fique satisfeito. O marido pode ser um filé. Rico. E proporciona tudo. Um tremendo pai. Alguma coisa nele eu vou encontrar que eu não vou gostar. E dizer: eu sou infeliz no meu casamento. Ou na esposa. Ou nos filhos. Ou no emprego. Porque nós vivemos a questão constante da reclamação. Onde nós somos extremamente habilidosos é em ser seres permanentemente reclamantes. Reclamamos de tudo. Se tiver um painel branco enorme e uma pinta pretinha, quase que imperceptível, nós conseguimos localizar a pinta preta. Olha, tem uma pinta preta nesse painel branco. Entende? Por quê? Porque a falha me atrai. Porque eu degusto a infelicidade dentro de mim. Porque eu estou com pouca habilidade mental, desqualificado nos meus pensamentos, mas não procuro a minha reforma, a minha transformação. Eu não procuro os meus objetivos com a qualidade que eu necessito espiritualmente falando. Porque todos nós procuramos materialmente tudo o que nós achamos que é bom para nós. A mudança, a transformação financeira, a questão da melhoria na qualificação profissional. Por quê? Porque isso faz parte do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo. O que você faz, Robson? Eu sou presidente, superintendente, administrador da multinacional tal. Isso é muito bom socialmente. Porque todo mundo já vai saber que eu ganho muito bem, entende? Porque todo mundo já vai entender que para chegar a isso, eu sou um cara muito inteligente, extremamente capaz. E aí a qualificação está vinculada numa questão de não da busca da felicidade, mas da infelicidade. Por quê? Porque isso faz permanente o meu egoísmo, a minha vaidade e o meu orgulho. Ah, mas se eu adquirir a presidência, se eu adquirir o salário que eu tenho, mas eu não me importo com o que me pensam socialmente, aí sim há uma qualificação mental. Vai de indivíduo para indivíduo. Vai de pessoa para pessoa. Eu sou um infeliz
Hoje, por uma questão de escolha. Não porque Deus colocou nós aqui para sofrermos. Porque se o Pai fosse verdadeiramente o Pai, uma pessoa extremamente cruel, ele colocaria o seu filho para sofrer. Deus não faria isso conosco. Deus não faz isso conosco. Nunca fez. Nós não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para entender a vida. E nós não podemos ser tirados daqui e colocados diante de uma condição de evolução extremamente melhor, sem saber viver nela. Um exemplo. Lembra daquela passagem no Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, é em Obreiros da Vida Eterna. Se eu tiver errado, vocês me perdoem. Aquela senhora que bate na porta e pede socorro. É Obreiros? Nosso Lar, né? Acho que é... Uma senhora que bate... Eu vou falar do ocorrido. A senhora bate na porta das casas da colônia Nosso Lar e quer entrar. E os guardas seguranças não deixam entrar. Nosso Lar? Nosso Lar. Nosso Lar, obrigado. Ainda bem que você veio para me ajudar. Ela bate, ela quer entrar. E os guardas não permitem a entrada. E o André Luiz fala assim, poxa, mas aqui não é um lugar de socorro? Se ela está pedindo para entrar, por que ela não pode entrar e fazer parte da nossa vida se ela está pedindo socorro, se ela está pedindo ajuda? Aí o mentor vira para ele e fala assim, observa bem as manchas perispirituais que ela tem. Resultado da ação e dos pensamentos dela quando aqui na Terra. Aí André Luiz foca bem a visão espiritual, capta no perispírito dela manchas, pequenas manchas, relacionadas aos abortos que ela fez em outras pessoas. Ok? Relacionado às manchas de ações negativas que ela cometeu aqui. Agora, olha verdadeiramente o íntimo do pensamento dela. Aí ela começou a entender, essa senhora começou a entender e começou, que não ia entrar, e começou a ofender os guardas, a humilhar os guardas. E aí o mentor fala assim, ela não tem uma condição de frequentar aqui. Se ela viesse para cá sem a melhoria, ela não iria conseguir viver aqui em paz. Por quê? Aqui tem uma outra frequência mental relacionada ao ajuntamento de quem mora aqui. Não é uma condição de seres especiais, não é. É uma condição de conquista. É uma condição de luta íntima. É uma condição de conquista possível em todos nós. Todos nós. Entende? Então não há a condição de tirar nós daqui e colocarmos nós em algum lugar em que nós não estejamos perto, igual aqueles que pensam como nós. Por isso que Jesus não poderia dizer nesta mesma condição, assim nas minúcias de detalhes, e aí ele disse, na casa do meu pai existem várias moradas. E aí eu volto a dizer, como eu falo para os meninos, alunos que nós somos da vida, qual é que você quer morar? Reage à mente. Entenda-se. Para que a felicidade seja permanente dentro de ti. Saboreie cada conquista assim. É legítimo, mas saboreie mais tempo. Almeje planos para o futuro que sejam compatíveis com a sua encarnação, para que você não faça dos seus planos motivos de sofrimento. Lutei tanto, não consegui. Minha vida. Entende? Saboreie cada momento que se erra, que é a derrota. Porque a derrota, ela te coloca num planejamento de melhoria. Ela é super bom. Tenha ambição pela vida, sim. Tenha ambição pela vida. A ambição coloca trajetórias mentais que nos conduz à felicidade que nós precisamos diante das nossas conquistas.
Só não tenha ganância, porque a ganância vai te jogar na infelicidade. Diante das derrotas, não saboreie as derrotas. Entenda as derrotas. Transforme para que elas não aconteçam de novo. E não desistam nunca, porque desistir é um fracasso permanente. Eu nunca mais vou falar nada para o meu filho, porque não adianta. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Isso é um fracasso. Desistir é fracasso. Meu filho não me ouve hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo com outros argumentos. Eu estou me qualificando como pai e ao mesmo tempo pensando na bondade do meu filho. É assim que a espiritualidade age conosco. Porque se eles olhassem os nossos defeitos, se os senhores pudessem saber dos meus defeitos, os senhores falavam, não vou assistir a palestra desse cara não. Uhum. Somos todos cheios de defeitos. Isso é um estágio natural. Mas nós somos entendidos, auxiliados pelos bons companheiros. Como é que se atinge essa condição de inteligência mental, de qualificação da conduta de ajudar ao próximo mesmo sendo cheio de imperfeições como nós? Através do entendimento dos exercícios de hoje. Poxa, minha mulher falou umas coisas, ela está num momento infeliz. Mas não foca naquele momento infeliz. Foca no contexto da vida. Ela já me deu tanta felicidade. Já tive momentos tão bons. É a mesma mulher. A mesma coisa é o marido. A mesma coisa é os filhos. Minha filha foi embora de casa. Acabou comigo. Ela tem o direito de ser livre. Porque Deus deixa eu ser livre. Amplie a sua mente. A minha filha hoje tem 20 anos. Acabou aquela fase de, filha, faz isso, senta aqui. Ela aceitava, um anjinho. Eu falava, nossa, é a melhor filha do mundo. Ela cresceu. Aí começou a dar outros problemas. Então hoje, filha, por gentileza, senta aqui, vem assistir palestra comigo. Porque eu quero amizade. Eu quero ser feliz. Com ela. Agora. Porque Deus me colocou nessa condição para isso agora. Entende? Há momentos em que ela diz coisas, ou que eu diga coisas, que são derrotas. Podem acontecer. Eu vou articular uma outra conversa de uma outra maneira. Porque eu sou inteligente. Nós somos racionais. Esse é o projeto para a nossa felicidade. Consegue entender isso? Nós usamos 10% da nossa capacidade. A ciência diz isso. Nós, ultimamente, estamos gastando 90% da capacidade cerebral. Olha, o nosso corpo já foi preparado para a gente ser mais inteligente. Esse é o caminho, nós estamos vivenciando o caminho da trajetória da felicidade agora. Pensa bem quando você era mais jovem. Quando você era mais jovem, você vai até dizer, eu agia sem experiência, eu fiz tanta besteira, hoje eu já não faço mais. Felicidade. É o caminho da melhoria. É a felicidade que nos é possível agora. Gratidão por tudo que eu já adquiri, por tudo que eu conquistei, pelas ferramentas que me veio, através de tudo aquilo que eu tenho na minha vida e que me colocam diante de uma projeção de conquistas. Entende isso? Pensa nisso com muito coração. Pensa nisso com muito carinho. Está relacionado àquilo que a gente tem. Gratidão pelo que se tem. Somos felizes. Apenas não nos vemos assim. Nós somos muito felizes. Nós temos muito para agradecer. Só o fato de estar aqui já é. Consegue entender isso? Eu agradeço desde já a paciência de todos, o carinho pela gratidão, a gratidão do trabalho em si, né? O tempo está estourando, né? Então eu penso que assim, a gente falou alguma coisa a respeito e dando um direcionamento, dando uma maneira de se ver as coisas. Não degusta, não transforma a sua vida em sofrimento, porque ela não é. É ferramentas que nos direcionam a caminhos mais lúcidos, a escolhas mais primorosas da nossa vida. E para isso a gente precisa da experiência.
a gente precisa da aquisição da informação através da busca da leitura. Ler constantemente. Nós estamos vivenciando o nosso melhor momento de existência. Imagina o que a gente fazia na época de Jesus, quando Jesus estava aqui, há 2017 anos atrás. Emmanuel narra uma passagem no julgamento fatídico que nós gritávamos para condenar Jesus como animais famintos atrás da carne. Emmanuel coloca esta condição. De lá para cá, a gente não saboreia tanto essa frequência de violência dentro de nós. E quem ainda o faz, ainda não compreendeu o que é a vida, o que é a evolução. Cada um tem seu momento. Não temos que ficar falando mal da forma como o outro age. Nós temos que olhar como o outro age e aprender a não agir igual se não gostamos daquilo. O que nós fazemos é que nós reconhecemos a ação maldosa, porque fizemos muitas no nosso passado, e continuamos degustando aquilo. Você viu o que o cara fez? E você reconhece aquilo. Por que reconhece? Porque nós temos um antecedente de ações negativas, muito grandes, registrado em nós. Quando nós olhamos uma ação maldosa no nosso semelhante, nós reconhecemos aquilo, interagimos com aquilo. Não degusta isso. Ore pela pessoa. Aprenda a reconhecer, tenha gratidão porque não faz mais. Aprenda a viver com a frequência no bem. Para sairmos, como eu sempre falo, sairmos da condição de pedintes constantes. Nós somos pedintes constantes. Nós vimos aqui no centro, estamos recebendo passe, estamos nesse ambiente de harmonia. Os senhores estão abrindo a sua mente, a espiritualidade está trabalhando com uma frequência para que nós possamos entender. O entendimento entra de uma forma individual em cada um dos senhores. Olha quanto sistema para nós sermos felizes. A espiritualidade está trabalhando para isso. Nós vamos receber o passe. Tem o trabalho dos voluntários encarnados e os voluntários desencarnados. A espiritualidade trabalhando, o passe muda o estágio de frequência que nós temos. O que nós temos que perguntar sempre, eu não me canso de falar isso. Por que esse bem-estar que eu estou sentindo agora, o bem que eu estou sentindo agora, ele não dura até a semana que vem, pelo menos no próximo passe. O que tem em mim que o bem não fique em mim? E muda. Não fica degustando mal. Olha o que a minha sogra me falou. Olha o que meu marido disse. E passa semanas para acontecer o perdão. Sabe, não se refaz. E aí nós somos geradores de doenças. Porque chega um momento que nosso sistema nervoso não aguenta. Chega um momento que nosso corpo físico não resiste. Entende isso? Entenda a vida e seja feliz. Agora. Um instante é agora. Um momento é já. Obrigado pela paciência de todos. Agradeço mais uma vez. Gratidão pelo convite. Gratidão pelo trabalho. Isso eu tenho sempre. Porque a espiritualidade é muito bondosa. A gente é imperfeito e eles deixam a gente participar. Poxa, não tem preço isso. É a felicidade por si só. Aquele momento em que você não quer que acabe nunca. E quando você olha assim, você fala, puxa, já acabou. Aquele momento que vale por si só. Faça da sua vida esse momento. Um momento que ele vala por si só. Vale a pena viver melhor. Vale a pena estagiar na felicidade constante, no bem constante. O que é que eu ganho com isso? Os bons companheiros espirituais são felizes. Eles vão estar junto conosco. Dá um trabalho enorme se tornar depressivo. A gente tem que ser melancólico, é devagar que se torna depressivo. É um trabalho enorme que o depressivo ele se torna. Um outro dia a gente vai falar de depressão. É muito melhor a gente trabalhar com alegria. Alegria. Um momento, uma ação,
um estágio melhor do que antes de mim mesmo. Pensa nisso com muito carinho. Pensa nisso com muito amor. Obrigado mais uma vez pela paciência de todos. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até a próxima vez, com a graça do bom Deus.